Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Vamos fazer o nosso podcast sobre o 29º domingo do Tempo Comum, dia 16 de outubro de 2022. Estamos neste ano, é o ano C, Evangelho de Lucas. Então, o nosso texto deste próximo domingo é Lucas 18, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Assim diz o texto. Naquele tempo, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. Jesus dizia: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que ia à procura do juiz pedindo: faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus, não respeito homem algum. Essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não fique me incomodando. E o Senhor acrescentou: escutem o que está dizendo esse juiz injusto. E Deus não faria justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu lhes declaro que Deus fará justiça para eles e bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar a fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, nesse 29º domingo do Tempo Comum, a palavra de Deus tem como tema principal a oração. Ou melhor, a necessidade de rezar sem nunca desanimar. A força que silenciosamente muda o mundo e o transforma no reino de Deus é a fé. É a força da fé. E a expressão da fé é justamente a oração. Quando existe fé, existe também o reconhecimento de que Deus é um Pai bom e justo. E esse reconhecimento chega até Deus através da nossa oração. Conclusão: quem tem fé, reza. A pessoa de fé, reza. Oração é um bom termômetro para medir a nossa fé. Quem tem fé não apenas reza, mas reza sempre, é perseverante, nunca desiste. São Paulo chegou a essa verdade e a recomendou em suas cartas. Olha só o que diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Rezai sem cessar. Depois na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, Paulo diz: alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. E na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, Paulo diz: com toda sorte de preces e súplicas, rezai constantemente no Espírito. O que significa rezar sempre, como pede São Paulo? Significa permanecer sempre em comunhão com o Senhor, sentindo a sua presença, a sua bondade para conosco. Se o juiz iníquo da parábola foi capaz de fazer justiça à viúva, quanto mais Deus, que é bom por excelência, nos dará tudo o que for necessário para a nossa salvação. Oração perseverante não significa insistência em determinado pedido, mas numa contínua renovação da nossa confiança em Deus, tanto nos momentos de alegria como nos momentos de angústia. É a nossa confiança no Senhor. Ainda, a viúva do Evangelho faz pensar nos pequeninos, nos últimos, nos mais pobres, abandonados e esquecidos, nas numerosas pessoas em situação de vulnerabilidade, que se sentem impotentes diante das injustiças das quais são vítimas, e desse modo são tentadas pelo desânimo. A fé assegura-nos que Deus escuta sim a oração desses injustiçados, apesar da experiência cotidiana parecer desmentir essa certeza. A injustiça continua reinando. E apesar das orações, nada aparentemente parece mudar. Mas Jesus assegura com voz profética: Deus lhes fará justiça bem depressa. Lucas 18:8. Haverá o juízo de Deus, dele ninguém escapará. Gaudium et Spes, documento Vaticano II, número 16, assim: a consciência humana é um sacrário vivo onde só Deus penetra. Um dia prestaremos contas de nossa vida a Deus. Por isso mesmo, a oração cristã não é expressão de fatalismo nem de inércia,
muito mesmo de intimismo consolatório, mas pelo contrário, é força de esperança, máxima expressão do poder de Deus, que é amor e não nos abandona nunca. A oração cristã sempre luta para combater a injustiça e vencer o mal com o bem. E essa verdade é bem expressa pela primeira leitura do próximo domingo, dia 29º tempo comum. É do livro do Êxodo, capítulo 17, versículos de 8 a 13. Enquanto Josué e seus soldados enfrentavam os adversários no campo de batalha, os amalecitas, Moisés estava no alto da montanha, com as mãos levantadas, em posição de oração. E a oração de Moisés foi determinante para a vitória dos israelitas. E a principal lição deste episódio: Deus tem necessidade das mãos erguidas de seus servos. Da mesma forma, Deus quer as nossas súplicas e intercessões pelas necessidades do mundo, pelas necessidades da nossa comunidade. Por fim, a intrigante pergunta de Jesus: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Nunca essa pergunta foi tão atual, né? Trata-se de uma pergunta que nos faz pensar. E certamente a principal oração que devemos fazer nos dias de hoje é essa: Senhor, aumenta a nossa fé. A todos, um bom domingo. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.